Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E finalmente, né, rapaziada, um vídeo aí com boas notícias pro torcedor vascaíno. Olha, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O Sub-20 conseguiu uma vitória maiúscula, goleou o Santos e estamos aí nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. E olha só, meus amigos, Fernando Diniz ensaiando 3 modificações. O Vasco da Gama se reapresentou, treinou e olha só, mudanças bruscas no time do Vasco da Gama. E novidades aí com relação ao Fernando Diniz, a renovação de contrato do nosso treinador. E o seguinte, galera, situação de reforços. Goleiro de seleção brasileira, categoria de base, podendo chegar aí no Vasco da Gama, e vou explicar para vocês. E outra coisa, pessoal, com relação à política do Vasco da Gama, a gente vai falar aí sobre a possibilidade de uma nova eleição aí no Vasco da Gama. Então me acompanhem até o final para vocês entenderem tudinho. Perfeito? Vamos começar aqui com as categorias de base do Vasco da Gama, motivo de orgulho do vascaíno. Perfeito? Os juniores do Vasco da Gama goleou o Santos por 4-1, pessoal. Isso mesmo, lá no CT Rei Pelé, na cidade de Santos. E vou abrir aspas aqui para o GE. Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco goleou o Santos por 4-1 na tarde dessa terça-feira, no Rei Pelé, e beneficiado pela derrota do Fluminense para o Grêmio por 1-1, se garantiu aí nas quartas de finais da categoria Sub-20. O Vasco no primeiro tempo abriu o placar logo cedo e depois deslanchou 4-1. Destaque aí para o jogador que veio lá do Internacional, o Tavares, que certamente vai ser aproveitado aí na equipe profissional do Vasco. E o nosso adversário, adivinha quem é? O Mulambo da Gávea. Isso mesmo. O Vasco pega o Mulambo da Gávea, que se classificou em primeiro lugar. O Vasco é o 8º, então a gente espera todo esse trabalho para o Flamengo se classificar na primeira colocação, para deixar a competição nas quartas de finais, uma vez que vai enfrentar o Vasco da Gama. Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje houve reapresentação no CT Moacir Barbosa. E é o seguinte, galera, Fernando Diniz ensaiando aí modificações na equipe do Vasco da Gama, hein? O Zeca pode ser sacado da equipe para a entrada do Léo Matos. O Bruno Gomes pode ser sacado para o retorno aí do Andrei. O Andrei se recuperou. E é o seguinte, finalmente parece que o Marquinhos Gabriel vai ser sacado do time do Vasco para dar lugar para o Matias Galarza. Há muito tempo aí para o nosso treinador, o jogo é só no sábado, tem muito tempo para o nosso treinador ele ver quais são os melhores jogadores e colocar em campo. Acho que se ele fizer isso, dará uma nova cara. E olha, vai ganhar ponto comigo se tirar o Marquinhos Gabriel, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais. E hoje eu tomei conhecimento que tudo indica aí, o Fernando Diniz
deve permanecer no Vasco da Gama para 2022. Fernando Diniz até aqui com 6 jogos disputados, 2 empates, 3 vitórias e 1 derrota. Como que vocês estão vendo aí o trabalho do Fernando Diniz? Deixem aí nos comentários. Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços aqui, parece que o Vasco da Gama realmente não vai renovar com o goleiro Vanderlei. Mais um goleiro foi especulado hoje. E essa notícia veio lá do Correio Popular, o maior jornal de circulação de Campinas. Trata-se do goleiro Ivan. O Vasco teria sondado o goleiro Ivan da Ponte Preta. Goleiro aí de seleção brasileira de categoria de base. E é o seguinte, o contrato dele vai até 2023, mas a Ponte Preta deve permanecer na Série B. E é o seguinte, o goleiro estaria propício a respirar novos ares. Inclusive teria sido um pedido aí do nosso treinador Fernando Diniz, que vazou aí matéria aí bombástica do Correio Popular, um jornal que eu respeito muito lá de Campinas, perfeito? O que vocês acham do Ivan? Acho um bom goleiro. Lembrando que a gente vai ter o retorno também do Fernando Miguel. E galera, situação envolvendo aí novas eleições no Vasco da Gama. É o seguinte, a gente está fazendo uma convocação para você, torcedor do Vasco da Gama, para que você possa se associar em massa aí na categoria de sócio estatutário. A gente colocando 20%, com 20% dos sócios do Vasco da Gama, a gente vai conseguir aí uma emenda no Estatuto do Vasco para a gente constituir uma nova eleição. Então se prepara, porque vão vir aí fortes emoções. Perfeito? Se o judiciário não cumpriu o seu papel e foi conluio ao golpe, pelo menos por enquanto, o torcedor do Vasco ele vai limpar essa situação aí. Então a gente está se mobilizando e muito para que a gente possa colocar aí no mínimo 3 mil sócios aí no Vasco da Gama. Meu canal aqui está à disposição e colocamos de ontem para hoje várias pessoas aí como sócio do Vasco da Gama para a gente conseguir essa situação. Você que tem condições de se tornar sócio estatutário do Vasco da Gama, faça dessa forma, perfeito? E eu conto com você na parte da noite. Inclusive a gente vai trazer mais novidades aqui com relação a isso. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, ativem o sininho e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos, aquele abraço.